Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar passando a segunda aula do quinto módulo, falando sobre maturidade espiritual e a personalidade do homem. Vamos falar um pouquinho sobre os temperamentos e que vocês a intenção é que vocês conheçam o temperamento de vocês para aprender com as qualidades e os defeitos, e também a conhecer o temperamento das pessoas que estão ao seu redor, né? Mais tarde eu vou estar mandando um teste de temperamento que eu achei na internet para vocês estarem fazendo. É bem interessante, é muito bom. Então, vamos falar aqui um pouquinho. Cada pessoa tem uma personalidade, né? O indivíduo é um conjunto do que pensa, julga, sente, valoriza, estima, ama, teme, compromete-se, espera, acredita. Então, uma personalidade é determinada pelos fatores genéticos, que é o temperamento, e ambientais, que é o caráter. O temperamento é a nossa personalidade representado pelas particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento. Então, principalmente ligada à afetividade, à atividade, à atenção. Então, a gente nasce com um temperamento. Herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, e o nosso temperamento não pode ser mudado, mas pode ser controlado, e fazemos isso quando atingimos a maturidade. Quando aceitamos a Jesus e deixamos o Espírito Santo de Deus disciplinar, controlar, orientar, dirigir o nosso temperamento. O nosso temperamento explica o nosso comportamento. Então, ele é parte permanente na nossa vida. Ele vai nos acompanhar para sempre. Então, a gente deve pedir ao Espírito Santo para nos ajudar a controlar, a dirigir esse temperamento. Aí no material de vocês tem uma tabela com os tipos de temperamentos, os defeitos, as qualidades e as profissões mais, digamos que, mais adequadas a esse tipo de temperamento. Eu não vou ler para vocês porque é uma aula extensa, tá? E eu não quero que fique um vídeo muito longo para vocês, mas é só vocês olharem aí que vocês vão conseguir identificar. Às vezes, só olhando a tabela, vocês já vão ver. Nossa, esse aqui sou eu, todinho. Amém. Tá bom assim. Mas eu, da mesma forma, eu instruo vocês a estar fazendo o teste porque é muito bom. Eu fiz o teste e o meu deu empate em 2 e um deu uma diferença de 2% só. Então, é muito bom ter um equilíbrio entre eles, assim, sabe? Não ser só um, né? Ninguém vai ser só um, tá? Já vou dizer pra vocês que todos os temperamentos são dotados de pontos positivos e negativos, né? Ninguém é só um, mas alguns têm mistura de dois, de três ou até dos quatro. Eu tenho a mistura de três, principalmente assim, né? E isso vai mudando um pouco também. Antes eu era muito mais melancólica, já não sou mais tanto hoje. Então é importante que cada um saiba qual é o seu temperamento para desfrutar totalmente dos pontos positivos que ele tem e pedir que o Espírito Santo te ajude a controlar os pontos negativos, né? As pessoas que querem servir na casa de Deus, que querem servir a Deus, elas não podem ser controladas pelo temperamento delas, mas através do Espírito Santo, aprender a controlar o seu temperamento, né? Então, como ter um temperamento controlado? Primeiro passo, você precisa descobrir qual é o seu temperamento, como a gente já falou. Vou mandar o teste para vocês, tá? Depois vamos compartilhar entre nós. Eu sou mais esse, eu sou mais aquele, tá bom? E o segundo passo é descobrir os pontos positivos, reconhecer as suas qualidades e ver os pontos negativos, reconhecer também os seus defeitos. E principalmente, pelo terceiro passo, pedir ao Espírito Santo que te ajude a controlar os seus defeitos, os seus
pontos negativos nesse temperamento que você tem. Então, a gente não pode ceder aos nossos pontos negativos, a gente deve controlar eles sim, porque a gente não pode entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tá lá em Efésios 4, do 30 ao 32. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Então, se antes, por exemplo, aqui, um exemplo pequeno, você tinha o comportamento de xingar as pessoas, de falar palavrão, hoje você não vai mais fazer isso. Às vezes vai escapar um ou outro, porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos carne e a nossa carne é egoísta, é pecaminosa, mas nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, ao nosso favor, para nos ajudar a controlar esses comportamentos limitadores, né? Esse temperamento que às vezes nos puxa para trás, né? Nos faz perder boas oportunidades, boas bênçãos da parte de Deus. Então, em 1 Tessalonicenses 5,15 diz: tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Então, fazer o bem deve ser uma característica nossa agora. Dar a outra face algumas vezes também. E também eu vou deixar para vocês. Não, eu vou ler aqui, peraí. Aqui diz Salmos 66:18 diz: mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. O que isso quer dizer? Que você às vezes fica guardando raiva, ira, rancor. Se você ficar guardando essas coisas dentro de você, dos seus pensamentos, no seu coração, o Senhor não vai te ouvir. O Senhor não vai conseguir ouvir as suas orações, tá? 1 João 1,9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, como eu disse para vocês, nós não vamos acertar sempre, nós vamos errar. Às vezes vamos deixar o nosso temperamento dominar as nossas vidas, mas a partir do momento que confessamos a Deus, que nos arrependemos, que somos humildes para reconhecer o nosso erro, o nosso Deus, Ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Sabe, não crie um mau hábito de pensar que porque você pecou uma vez, você se sujou uma vez, então agora eu vou me sujar de vez. Não. Você pecou, você vai lá, se arrepende, ora a Deus, pede perdão e se arrepende. E não volta mais àquele pecado, não volta mais a se sujar naquilo, porque agora já foi. Não, o nosso Deus, Ele está disposto a nos perdoar sempre. Basta que a gente se arrependa de todo o coração. Então, às vezes a gente fica pensando, mas eu já pequei uma vez, já pequei duas, vou continuar. Não tem porquê. Como é que Deus vai continuar me aceitando desse jeito? Ele te aceita. Ele te recebe, ele te ama. Independente. Porque ele ama você. Ele não ama o seu pecado, mas ele ama você. Então, quando você se arrepende, restaura-se ali o seu relacionamento com Deus, tá? Então não deixe guardado assim, já falei um palavrão hoje, falei ontem, agora não tem mais volta. Tem volta sim. O Espírito Santo vai te conduzir a não prosseguir falando esses palavrões. Isso é um exemplo, tá, gente?
mas é através do Espírito Santo, porque nós, pela nossa própria força, não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para seguirmos nessa caminhada de fé. Então, quando a gente permite que o Espírito Santo controle o nosso temperamento, muitas coisas mudam em nossas vidas, né? Da vida carnal de antes, passamos a ter uma vida espiritual. De antes, uma vida de medo e timidez, a gente passa a ser corajosa, intrépida. Eu era muito medrosa e tímida. Tímida, meu Deus do céu. Se olhasse pra mim, eu já virava um pimentão. Eu nem precisava falar nada. Era só olhar pra mim, puxar a conversa comigo. Eu já, às vezes ainda acontece. Mas eu perdi essa timidez e comecei a conseguir falar em público. Isso era uma coisa que eu não conseguia fazer, mas que através do trabalhar do Espírito Santo em mim foi acontecendo, né? Então, o que antes era uma vida egoísta e egocêntrica se torna uma vida cristocêntrica, né? Você não pensa mais só em si mesmo, você pensa em Cristo, em Jesus, em servir aos irmãos. O que antes era um coração rancoroso e cheio de raiva se torna um coração repleto de amor e perdão. O que antes era uma vida escravizada pelo pecado se torna uma vida dominada pela graça divina. O que antes era uma pessoa imprudente, impulsiva, com atitudes loucas e duvidosas, se torna uma pessoa com bom senso, com prudência, que pensa antes de fazer as coisas. Uma pessoa que pagava o mal com o mal se torna uma pessoa que paga o mal com o bem. Uma pessoa que vivia em meio de contendas, brigas e discussões se torna uma pessoa que vive em paz. E eu quero dizer uma coisa para vocês sobre isso. Muitas pessoas falam, eu só quero viver em paz, eu só quero ter paz na minha vida. Mas elas não têm uma atitude de paz. Elas continuam tendo comportamentos de briga, de contenda, de discussão. E um segredo para isso é você estar de frente com uma discussão e não responder, se manter em silêncio. O silêncio vai encerrar ali aquela discussão e vai trazer paz, né? Então, tenha atitudes. Todas essas coisas, todo o seu temperamento não vai mudar se você não tiver uma atitude. O Espírito Santo vai te conduzir a ter as atitudes, ok? O que antes era uma pessoa cheia de ciúme, de inveja, se torna uma pessoa altruísta, de bondade. O que antes era um coração abatido, triste, se torna um coração alegre em Jesus. E o que era antes uma pessoa que murmurava, né, que reclamava, se torna uma pessoa cheia de gratidão. E eu quero lembrar vocês, a evangelista Camila falou para nós uma vez, reclamar é clamar duas vezes. Então você está clamando o problema duas vezes sobre a sua vida. Não reclame. Agradeça pelo problema, agradeça pela sua vida, agradeça porque o problema, muitas vezes, é uma escada te levando para um nível mais alto. Use esse problema para você crescer, para aprender. Não reclame dele. Veja o lado bom. Um espírito que antes era angustiado se torna uma pessoa, se torna vestes de louvor, né? Uma pessoa que adora, né? Que glorifica. Então, isso é o temperamento, tá, gente? Busquem, permitam que o Espírito Santo de Deus trabalhe em vocês o temperamento de vocês e ajude a controlar ele, a ter domínio sobre ele, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre caráter, tá? Então, sobre caráter. A tendência de agir sempre da mesma forma diante de determinadas circunstâncias. Então, é um conjunto de características e traços de maneira de agir e reagir de um indivíduo ou grupo, ou de um grupo. A firmeza e coerência de atitudes. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade, seu caráter. Pesquisei aqui no Google, tá? Mas o que
Caráter são boas atitudes, né? Boas ações. A gente vai ver um pouquinho mais pra frente sobre o caráter cristão, né? Mas o que é falta de caráter? É percebida quando, mesmo errando repetidamente com os outros, causando prejuízo a terceiros, ferindo sentimentos, através de manipulações e mentiras, a pessoa insiste nesse ato que prejudica os outros. Então, isso é uma falta de caráter. Mas a gente vai ver aqui, ó, que o caráter é feitios morais, índole, traços ou tendências da pessoa, né? E a capacidade de agir com certa constância a problemas morais. E quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito vivifica e com ele vem de e como ele vem de Deus, ele não tem imperfeições. O Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso espírito, que é perfeito. Então a gente sabe que Jesus foi para o Pai e ele prometeu que mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que habita em nós. Mas Deus Pai e Deus Filho também se fazem presentes através do Espírito Santo na nossa vida. Então, o nosso corpo continua o mesmo, mas a nossa alma precisa ser tratada. Então, a gente vê que o caráter é formado com o decorrer da vida através do ambiente em que você cresceu, a sociedade, a cultura, sua família, sua casa ali, né? E então, é a partir desse ambiente em que vivemos e de determinadas situações pelas quais passamos, alguns traumas, coisas do tipo, se forma ali o nosso caráter e ele deve ser aniquilado para que um novo caráter, o caráter de Cristo, seja formado em nós. E por isso é necessário que a gente creia em Deus. Lá em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia nos instrui a ter fé, e o resultado da fé é a salvação da nossa alma. Deixa eu pensar aqui. Em Romanos 12, do 1 ao 2 diz... deixa eu achar aqui para vocês. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. Então, a nossa busca deve ser que a nossa mente seja renovada em Deus, para que então conheçamos a vontade dele para a nossa vida. E a vontade dele é perfeita e agradável. Então, renovar como? Lendo a palavra de Deus, orando a palavra de Deus, declarando a palavra de Deus, adorando a Ele, passando tempo com Ele, construindo um relacionamento com Deus. Então, assim, ó, o nosso espírito, como é que eu vou fazer aqui? Aqui. O nosso espírito está revestido pela alma. E a nossa alma está revestida pelo corpo. O espírito precisa da alma para se expressar, mas a alma precisa do corpo para externar. Então, se a alma quer sorrir, ela precisa do corpo para sorrir. Se a alma quer cantar, ela precisa da boca para falar, para emitir sons. Se a alma quer abraçar, ela precisa do corpo para abraçar. Mas o espírito é que deve conduzir a alma. Amém? Então, lá em João 12:24, tá falando sobre um grão. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Então,
é como se nós fôssemos esse grão. Nós precisamos deixar morrer a nossa alma, a nossa carne, as nossas vontades, para que o Espírito Santo em nós produza fruto, produza o trigo, tá? Então, a nossa alma deve ser quebrada para que o Espírito venha fluir e do nosso interior jorre vida, jorre rios de água viva. E a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é isso, tá? Porque é assim que Deus vai nos tratar a nossa alma. E Paulo dá várias orientações a Tito e a Timóteo a respeito de como o obreiro deve viver. Se portar, relacionar-se com os outros, conduzir as suas finanças. E essas orientações servem para nós nos dias de hoje. Eu instruo vocês a estarem lendo esses livros, Tito e Timóteo. Não são muito longos e vão dar uma boa orientação para a vida de vocês. Eu creio que aí no material de vocês tem uma lista agora de várias características do caráter cristão. E eu vou ler algumas para vocês, eu não vou ler todas, tá? Mas eu vou tentar ler bastante. O cristão deve buscar conduzir-se em santidade. O que ele deve buscar? Uma boa reputação. Lá em 1 Timóteo 3:2 fala sobre que o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada, deve somente ter uma esposa e ser moderado, prudente e simples, deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Ele deve ser cheio do Espírito Santo. Lá em Efésios 5:18 diz: não se embriague, pois a bebida levará você à desgraça, mas encha-se do Espírito Santo. Como que se enche do Espírito Santo? Buscando a Deus, passando tempo com Deus, tendo um devocional com Deus diário, todo dia. Tenha que você, se você não tem um hábito, tire 5 minutos. Comece tirando 5 minutos, depois 10. Adore a Deus, glorifique o nome dele e depois ore a Deus. Agradeça, né? E aí você ora a ele, pedindo direção para sua vida, e depois você pede aquilo que você está precisando no seu coração. Mas passe tempo orando. Isso é muito precioso. Busquem a sabedoria, tá? Em Tiago, do 1 ao 5, 1:5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele dará, porque é generoso e dá com boa vontade a todos. Precisa buscar ser prudente. Tá lá em Mateus 10:16. Ele deve buscar ser tardio para falar e pronto para ouvir. Tá em Provérbios 21:28. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. Ele deve ser irrepreensível, tá em 1 Timóteo 3:2, que eu já li para vocês. Marido de uma só mulher, tá em 1 Timóteo 3:2. Deve ser fiel, tá em Mateus 25:23. Tá falando lá, não, é uma parábola. Peço que vocês estejam lendo ela desde o começo para vocês entenderem, tá? Mateus 25:23. Ele deve ter os seus filhos cristãos criados sob disciplina. Em 1 Timóteo 3:4 e 5. Deve ser bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que lhe obedeçam com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Como poderá servir a Deus se você não consegue disciplinar os seus filhos? Deve ser humilde. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, mas a quem se humilhar será exaltado, né? Não arrogante, antes
Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então, busquem a humildade. Não sejam orgulhosos nos seus corações. Não iracundo. Timóteo do 1:7. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como bispo deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser chegado ao vinho, nem violento e nem ganancioso. Então, não violento, como eu já falei nessa passagem, Timóteo 1:7. Não ganancioso também tá nessa passagem, mas ele mostra aqui outra passagem também para vocês, 2 Pedro 2:12-14. Não deve ser chegado à bebida, tem várias passagens falando sobre isso, né, gente? Por quê? Porque muitas vezes isso gera um vício, uma dependência, e você não deve se embriagar do vinho, mas da presença de Deus, como eu já falei para vocês. Então, o vinho, a bebida, o vício, é porta de entrada para outros vícios. E o vício te afasta de Deus. Então, não tenham vícios. Orem a Deus pedindo que Ele tire o vício do seu coração, da sua vida, do seu comportamento, né? Porque vício não é só a bebida, né? É muito tempo no celular, qualquer coisa que te roube da presença de Deus. Então, não chegado à bebida, 1 Timóteo 3:3, não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, não deve amar o dinheiro. Sem vícios, Provérbios 23:21. Hospitaleiro, Tito 1:8, que tenha domínio sobre si mesmo, tá em Gálatas 5:22-23. Esse eu vou ler para vocês. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, é preciso que a gente busque o Espírito de Deus e ele produzirá em nós todos os frutos do Espírito Santo e o domínio próprio, que é muito importante. Tá? Busquem o domínio próprio, busquem dominar suas emoções, o seu temperamento. Outra coisa que o cristão deve buscar é honrar o matrimônio. Hebreus 13:4 fala que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, o casamento é digno de honra. E o cristão deve buscar ser apegado à palavra de Deus. Em Salmos 1:2 diz: O prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Dia e noite medite na palavra de Deus, todos os dias. Amém? Eu quero trazer para vocês alguns exemplos bíblicos de temperamentos, tá? E deixa eu ver aqui, ó. Nós devemos procurar atingir a estatura do varão perfeito, para que a vida flua dentro de nós. Vamos ser perfeitos? Não, não vamos ser perfeitos, nós não somos. Mas através da ação do Espírito Santo, de permitir que o Espírito Santo nos ajude, a gente vai cada dia mais ser transformados e melhores, né? Um exemplo do colérico era Paulo, né? Que era muito independente, otimista, um líder audacioso, mas ele também era autossuficiente, insensível, astucioso, intolerante, sarcástico, sanguíneo. Pedro, que era muito comunicativo, afável, simpático, mas ele também era muito indisciplinado, impulsivo, medroso,
Abraão era muito calmo, tranquilo, bem-humorado, um diplomata, mas indeciso, desconfiado, desmotivado. O melancólico era Moisés, que era habilidoso, perfeccionista, leal, dedicado, mas ele era egoísta, pessimista, antissocial, inflexível. Eu tô lendo só um pouco para vocês, tá? Mas existem, né? Então, pra gente ver aqui, temperamentos na Bíblia, a gente pode ver aqui, né? Mas todos eles têm as suas qualidades, os seus defeitos e aonde podem se sair melhor, né? Profissões onde pode se sair melhor por ter esse determinado temperamento. Então, essa é a aula de hoje para vocês. Eu espero que sejam bênção na vida de vocês, tá? E anotem as dúvidas de vocês pra gente estar tirando depois. Eu quero saber depois do temperamento de cada um de vocês, tá? E era isso, gente. Até mais. Tchau, tchau.